Olá, aqui é a professora Grace e o tema do vídeo de hoje é a ascensão dos regimes totalitários de extrema-direita na Europa no período entre guerras. O período entre guerras compreende o ano de 1918, ano do final da Primeira Guerra Mundial, até 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial. O período de 1918 a 1939 é caracterizado pela crise das democracias liberais, desencadeando a crise de 1929, que a gente já estudou, já abordou em sala. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, com a crise do capitalismo, muitos países temiam o fortalecimento de teorias socialistas, a exemplo da União Soviética, né? Então foi nesse contexto que surgem regimes totalitários de extrema-direita, como é o caso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Antes de abordarmos os dois regimes, você sabe o que caracteriza um regime totalitário de extrema-direita? Vamos elencar aqui características totalitárias e se você for meu aluno do 9º ano, já vai anotando aí para nossa próxima aula. São características de regimes totalitários de direita, tá? A existência de um partido único, a criação de uma ideologia que é dominada pelo governo, forte máquina de propaganda ideológica, a vontade de alguns se confunde com a vontade e ação do Estado, o culto à personalidade do líder, o uso da força, da violência, da repressão constante contra aqueles que agem ou pensam de forma diferente, o uso da censura, da espionagem para controlar a população, forte militarização, nacionalismo extremado ou chamado de ultranacionalismo e combate ao comunismo, se tratando de um regime de extrema direita. Segundo Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, o totalitarismo é a elevação de dois fenômenos, o medo e o terror. O estado total transforma a coletividade em um único corpo. Uma das marcas do totalitarismo é anular a individualidade, né? Uma sociedade que pensa do mesmo jeito e que quer as mesmas coisas. Hannah Arendt diz que, em lugar das fronteiras e dos canais de comunicação entre os homens individuais, constrói um cinturão de ferro que os cinge de tal forma que é como se a pluralidade se dissolvesse em um só homem de dimensões gigantescas. Pressionando os homens uns contra os outros, o terror total destrói o espaço entre eles. No período entre guerras, Portugal, Polônia, Espanha, Áustria, Hungria, entre outros, vivenciaram governos totalitários. Porém, os maiores exemplos, foram a Alemanha com o nazismo e a Itália com o fascismo e o stalinismo na União Soviética, mas este último é o regime totalitário de extrema esquerda. Agora a gente vai fazer um resumão do fascismo italiano. A Itália, durante as décadas de 20 e 30, buscava se recuperar da guerra, mas a Itália, na verdade, estava do lado dos países que venceram a Primeira Guerra, mas mesmo assim, ela vivia um período de crise econômica ali nas décadas de 20 e 30. Então, a burguesia industrial italiana temia o crescente número de pessoas, de cidadãos italianos que se alinhavam a propostas socialistas. Esses fatores favoreceram o apoio da elite italiana ao Partido Fascista, que foi fundado em 1921 e liderado por Benito Mussolini, que defendia o nacionalismo, o anticomunismo e um Estado totalitário. Em 1922, os fascistas promoveram a Marcha sobre Roma, que foi um movimento que já apresentou características de golpe de Estado e vai mostrar apoio popular a Mussolini.
Pressionado ali, o rei Vítor Emanuel III, em outubro de 1922, nomeia Mussolini como primeiro-ministro, que passa a receber o título de Dulce, né, que significa líder ou condutor. Ao tomar o poder, Mussolini vai extinguir os partidos, praticar censura à imprensa e criar uma polícia própria. Com o Partido Único, apoiado pelas massas de trabalhadores, Mussolini controla a sociedade, tanto nos aspectos políticos, econômicos e cotidianos, e durante a década de 30, seu governo age com intensa repressão, violência contra seus opositores e só vai ser derrubado no final da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar agora resumidamente do nazismo alemão. A Alemanha se tornou uma república só em 1918 e o novo governo, chamado de República de Weimar, não recebia o apoio da burguesia alemã. Ao sair derrotada da Primeira Guerra Mundial, como já estudamos, a Alemanha foi obrigada a aceitar as imposições do Tratado de Versalhes. A crise de 29, o fortalecimento do socialismo, a situação da Alemanha no pós-Primeira Guerra é palco para o fortalecimento de ideias totalitárias de extrema-direita. E é aí que surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. E tal partido vai enfatizar o sentimento nacionalista, o militarismo, o Estado forte. E, de acordo com a doutrina nazista, a raça ariana, entendida como superior, deveria impor seu domínio por toda a Europa. E está aí a principal diferença entre o nazismo e o fascismo. Sendo assim, o objetivo dos nazistas era expandir a supremacia ariana. E isso significava exterminar populações diferentes, nações que se opusessem à Alemanha. Em síntese, as principais ideias do nazismo e de Hitler eram o forte nacionalismo, a promessa de resgatar a honra nacional perdida no pós-Primeira Guerra, o antissemitismo, a culpa, aos judeus, comunistas, liberais, por toda a situação caótica que a Alemanha vivia no pós-Primeira Guerra. Então, em síntese, os nazistas são contra os judeus, os comunistas defendem o militarismo, o arianismo, o espaço vital, o nacionalismo. E assim como o fascismo, o nazismo, enquanto regime totalitário de extrema-direita, só foi derrubado no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o nosso próximo tema de aula será a Segunda Guerra Mundial, o que significa que iremos continuar abordando fascismo e nazismo. E dando só um spoiler, tais regimes são uma das principais causas da Segunda Guerra. Por enquanto, espero que o vídeo tenha ajudado você a compreender a relação entre o final da Primeira Guerra Mundial, a crise do capitalismo ou das democracias liberais, o medo do comunismo, com o surgimento desses regimes totalitários de extrema-direita na Europa. Obrigada por assistirem até o final. Este vídeo foi só um recorte, a partir das nossas leituras e das nossas aulas. Considerem se inscrever aqui para nos incentivar a continuar organizando o conteúdo. Um abraço e até!